Um bom dia a todos. Que Jesus ilumine cada coração aqui presente hoje. No capítulo do Bem-aventurados os aflitos, do qual estivemos vendo até a semana passada, aprendemos sobre a resignação, os desequilíbrios, a loucura, as perdas de entes queridos, a melancolia, Foi um capítulo que nos apresentou os tipos de aflições pelas quais podemos passar neste planeta Terra. E, frequentemente, essas aflições assolam a nossa existência, nos perturbam, nos desequilibram de fato. Também aprendemos naquele capítulo que as aflições têm uma causa justa, pois elas derivam da justiça divina e que ninguém padece sem justa razão, porque Deus não permite isso. Pois bem, todas essas orientações e mensagens que o Evangelho nos trouxe nessas 4 semanas foram para que pudéssemos abrir a nossa mente e a nossa visão para as dificuldades que poderemos enfrentar nessa existência. Ou, se porventura já não estivermos enfrentando, Por isso, o capítulo de hoje vem nos trazer orientações do Espírito da Verdade, que é Jesus, nos orientando a respeito. Então, tratamos hoje do capítulo 6, o Cristo Consolador, que traz, logo de início, Jesus no Monte das Oliveiras, falando a todos que estavam ali ouvindo, principalmente a seus discípulos. Ele diz assim: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. E essa citação está lá em Mateus, Aqueles que quiserem ler completo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Então, Jesus se compadece dos sofrimentos dos seus irmãos mais novos. E ele convida a todos que sentem o peso das aflições, dos sofrimentos, para virem até ele. Mas o que podemos entender por jugo? Jugo significa obediência, domínio, sujeição, submissão. E naquela época de Jesus, jugo também significava aquela madeira que une 2 animais no arado, Nós aqui conhecemos por janga, sabem? A madeira une a cabeça, dos 2 bois, para que eles não fiquem desalinhados ao andar. Mas, na Bíblia, o que significa tomar sobre nós o jugo de Cristo? Cumprir humildemente a vontade dele, de Deus e Jesus, e permitir que eles orientem e dirijam nossas vidas. Ora, então, Jesus chama a todos os sofredores, os aflitos, para que se juntem a ele, para que se unam a ele. Convida a todos para que se acheguem a ele, participem junto com ele. E Jesus faz esse convite não só a todos que estavam ali ouvindo, mas também para os seus discípulos, porque Jesus sabia dos acontecimentos que viriam a seguir. E ele precisaria que seus discípulos continuassem seu trabalho. E esse mesmo convite Jesus nos faz hoje, para que continuemos o trabalho dele. Entretanto, Jesus não faz só um convite simples a nós. Com esse convite, ele nos faz juntar, se aliar. E junto com esse juntamento, essa união,
Jesus faz uma promessa. Na condição de nos ensinar como aliviar nossas dores, na condição dessa assistência e desse alívio de nosso sofrimento, nós devemos observar suas leis. Devemos seguir suas leis. Esse é o tomai sobre vós o meu jugo, que Jesus quer dizer. Porém, gente, ele também deixa claro que essa lei ao qual devemos nos submeter é suave, é leve. E de que lei é essa que Jesus nos pede a todo momento e a toda oportunidade no Evangelho que estudamos? É a lei do dever do amor, é a lei do dever da caridade. É claro que estamos longe de podermos fazer como Jesus fazia, né? Mas podemos praticar, podemos treinar no nosso dia a dia com as mensagens que Jesus nos traz toda semana. Ora, vamos pensar um pouco. Se estou sendo aliviado em minhas dores, posso muito bem dar alívio a outros que também sentem dores. E muitas vezes até mais fortes que a nossa. Se estou sendo assistido em minhas aflições, eu posso dar assistência a alguém que sofre com alguma aflição também, né? Somos todos irmãos. Então temos que olhar para o nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, quem nos cerca, quem está precisando. Precisamos ter esse olhar de compaixão. Não um olhar de crítica, né, de insegurança, de incerteza, não. De compaixão, de irmandade. E é exatamente disso que Jesus está nos dizendo nessas frases. Venha comigo, aprenda comigo, me ajude a espalhar esses conhecimentos que estou trazendo, que estou passando a vocês. E nessa condição eu vos aliviarei. Agora, Jesus não diz que vai, pegar todas as nossas aflições, as nossas dores e sumir com elas. Porque, como já sabemos, nossas aflições são consequências de alguns atos que não tivemos de boa atitude, né? Alguns atos do passado, desta ou de outra vida. Então, em algum momento, deixamos de ser dignos, honestos, deixamos de ter um coração ameno, né? Deixamos de sentir caridade, amor. São as nossas virtudes que viemos aqui ao planeta Terra para exercitar nossas virtudes e aprender outras que ainda não temos em nosso espírito. Essa é a nossa finalidade. E só conseguimos isso através da nossa convivência em sociedade, né? Tanto é assim que nascemos numa família. Logo de cara já tem um pai e uma mãe, como sociedade nossa. Então esse aprendizado, muitas vezes, a gente distorce, não olha, deixa para lá, né? Mas no nosso caminho de evolução espiritual, nós vamos ter que consertar isso uma hora. E é essa aflição de que Jesus nos fala. E não seria justo, então, cometermos falhas, enganos e passarmos para outro a responsabilidade de acertar essas falhas, esses enganos nossos, né? Na escola, a gente pode colar do outro, né? Pedir para o colega da classe fazer o nosso exercício. Mas nessa escola de Deus, não. Porque se tudo que tivermos que fazer nós passarmos para outra pessoa, essa incumbência, quando é que nós vamos crescer como espíritos? Quando vamos evoluir e mudar de degrau na nossa evolução espiritual? As dores, as aflições, as dificuldades que são nossas,
são só nossas e devemos enfrentá-las para crescermos e evoluirmos. Nosso Pai Celeste, ao nos dar a oportunidade da vida, nos dá também a oportunidade de crescer, evoluir na inteligência e no espírito. A cada dificuldade, nós exercitamos a nossa inteligência. Não ficamos alienados à dor. E com isso o espírito evolui. Para isso, para crescermos na inteligência e no espírito, nosso Pai Eterno dá para cada um de nós, seus filhos, a consciência, que nada mais é a presença divina em nós. Então, nós nascemos com essa presença de Deus em nós. E ela vai aumentando tanto à medida que vamos aprendendo, quanto à medida que vamos evoluindo. E só conseguimos isso através da nossa própria experiência de vida, através dos nossos próprios erros e acertos. Mas, como nosso Pai amoroso, que não desampara nenhum de seus filhos, Deus sabe que vamos ter dificuldades nessas experiências de vida, nesses aprendizados. É claro que vamos, né? A dor causa desespero. As aflições nos tiram fora do equilíbrio, da harmonia com o universo. Então, o que ele faz? Ele manda Jesus, nosso irmão mais velho, para nos ensinar o Evangelho, as suas leis. E é exatamente no Evangelho que vamos encontrar os meios necessários para superarmos todas essas dificuldades pelas quais passamos aqui no planeta Terra, a cada existência. Então, se confiarmos, se tivermos fé, se acreditarmos do fundo do nosso coração no Pai Celeste e em Jesus, seremos aliviados com certeza. As coisas não serão tão ruins, começaremos a perceber que a dor vai passar e as aflições também, porque a fé em Deus e nos ensinamentos de Cristo nos traz esse sentimento, essa esperança. A toda semana somos renovados por uma mensagem de Jesus. São 20 minutos que passamos aqui que nos alimentam a alma de esperança. E é justamente isso que Jesus vem mostrar nesse capítulo, como devemos proceder com as nossas dificuldades e oferecer a nós a eternidade para aprender. Então, quando Jesus fala que acharemos repouso para nossas almas, não significa que vamos deitar e dormir até o problema ser resolvido. Porque aí não cresceremos, né? Mas ao contrário, cada dificuldade atravessada, problema resolvido, nos sentiremos aliviados. Gente, é como nos sentimos quando vamos ao médico, né? Estamos lá com algum problema sério de saúde e o médico nos receita um remédio. Compramos o remédio, tomamos de acordo com o que o médico manda e a dor passa, né? Aquele problema de saúde é eliminado. E como é que nos sentimos quando resolvemos esse problema? Aliviados, né? Então, moralmente é a mesma coisa. Quando conseguimos refazer um engano ou falha do passado, e agora, né, nessa vez, acertando, quando, através do nosso esforço, conseguimos dar fim a uma aflição, nós crescemos, amadurecemos, e aí conseguimos reformar intimamente. É a tal reforma íntima, né? E é nesse momento que reside o repouso da nossa alma, no alívio de estarmos agora fazendo certo.
Jesus, nesse seu último dia no Monte das Oliveiras, também nos fez uma segunda promessa. Quem nos conta sobre ela é João, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. E ele diz assim: se me amais, ele diz, né, que Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Essa promessa de Jesus, ele faz direcionada aos apóstolos, lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e crucificado. Com essa promessa, Jesus informa que o Consolador prometido, ou Espírito de verdade, irá trazer no futuro a doutrina cristã. Ele fala que o Espírito de verdade, que será enviado pelo Pai, vai lembrar tudo que ele falou e ensinou esse tempo que esteve conosco aqui na Terra. Agora, e por que Jesus fala em lembrar? Ora, se lembra uma coisa que se esquece, né? E é exatamente isso. O Espírito de verdade vem nos lembrar os ensinos e ditos de Jesus, porque seus ensinamentos seriam esquecidos, seriam distorcidos ou usados inadequadamente. E, de fato, isso aconteceu, né, na nossa história. Isso porque muitas das coisas não estávamos preparados ainda para ouvir e entender. Então, quando chegasse a hora, o Espírito de verdade, ou Consolador prometido, viria adotar as verdadeiras práticas cristãs e ficar eternamente conosco. Ora, se vai ficar eternamente conosco, não poderia ser um humano, né? Porque nós temos um prazo para ficarmos no planeta, numa existência. É como ter prazo de validade, né? Então, podemos ver que não seria uma pessoa, mas uma doutrina, porque somente fica para a eternidade uma ideia, um ensinamento. E tudo isso seria falado por uma falange de bons espíritos, simbolizada pelo Espírito Santo. Essa falange seria responsável por esses ensinamentos. E vamos encontrar esses ensinamentos na doutrina espírita, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. A doutrina espírita consegue cumprir todos esses aspectos que Jesus disse do Consolador prometido. Ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus de uma forma o mais simples possível, sem usar dogmas ou rituais, né? Dogmas, para quem não sabe, pode se referir a doutrinas filosóficas ou ideológicas que não admitem contestação, né? O Espiritismo lembra de todo o código de renovação moral que Jesus veio nos ensinar. E é o que estamos aprendendo aqui na casa. E esses códigos, essas leis devem fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Jesus nos apresentou lá na época dele, e agora, através da doutrina espírita, o código moral que devemos seguir. O Espiritismo nos faz conhecedores das leis espirituais, que faz com que saibamos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra, qual é a nossa finalidade.
nos faz conhecedores também dos verdadeiros princípios da lei de Deus e dá consolação pela fé e pela esperança. Com o Cristo Consolador, como Cristo, Consolador, Jesus nos convida a conhecermos ou pelo menos termos noção do nosso passado para mudarmos o nosso presente, mas com foco no nosso futuro, como espíritos do bem, de luz. Essa é a nossa jornada, Nos tornarmos espíritos de luz. Jesus promete nos ajudar, mas precisamos nos empenhar nas mudanças em nossa reforma íntima. Precisamos nos melhorar nos sentimentos, nas atitudes, porque Jesus sempre estará presente em qualquer dificuldade que tivermos. Sempre. Sempre teremos muito amparo, desde que estejamos fazendo a coisa certa. E bastará para isso recorrermos a Ele. E para recorrermos a Ele, o único meio é através da prece, É aquele momento que a gente une o nosso coração ao pensamento e elevamos pedindo ajuda. Então, vamos buscar a prece e confiar. Vamos ter fé, acreditar do fundo do nosso coração no Pai Celeste e em Jesus. Ao fazermos isso, as coisas não ficarão mais ruins. Notaremos que a dor começou a passar e as aflições também, porque a fé no futuro que Jesus nos mostra nos traz esse sentimento, essa esperança. E como Chico Xavier sempre dizia, tudo passa. Todos os momentos difíceis da nossa vida passam. Por quantos momentos difíceis passamos que hoje, se olharmos para trás, a gente nem sabe direito como saiu dele. Mas saímos, E saímos melhores. A nossa vida, gente, é como uma floresta. A primeira entrada que damos no começo da floresta, a gente sai de lá tudo arranhado, tudo danado. Porque sem conhecimento de como está, onde estão os espinhos, onde está o perigo, onde devemos parar, como devemos seguir, nos assola, nos aflige, nos machuca. Aí, é dado um tempo, a gente sai daquela floresta, dá um tempo, se trata, se recupera daquele tranco, daqueles machucados, e de repente nos apresenta na nossa frente outra floresta. Mas o que acontece nessa segunda floresta? Sofremos menos machucados. Por quê? Porque a gente já teve uma experiência passada. Estaremos mais sabedores de como enfrentar aquela nova floresta. É isso que a reencarnação nos traz. É esse aprendizado, Trazemos coisas de outras vidas já enraizadas em nós. Não só boas, mas as más também. E as más que devemos combater, sempre. Então, que o Cristo Consolador traga hoje alívio, esperança e paz a todos nós, E vamos seguir a nossa caminhada, todos juntos, unidos. Um ajudando o outro, um consolando o outro, um olhando com esse olhar de compaixão, de sinceridade, Às vezes o que está perto da gente só quer falar. Ele não quer que ajude mais em nada, ele só precisa de alguém que escute ele falar. E nesse acolhimento, nessa conversa, ele mesmo acaba achando o seu caminho. Então que possamos ser, a luz do outro, porque assim é que nós nos iluminamos, tá bom? Um bom domingo a todos e uma boa semana.